Uma boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à comunidade de São Luís. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Mas pergunta o apóstolo: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? Porque a palavra de Deus precisa ser pregada e ensinada publicamente. A igreja chama, prepara e envia pessoas. O chamado da igreja mediante bênção e envio é conhecido como ordenação. Com a graça do Trino Deus e em seu nome, celebramos com alegria e gratidão este culto de ordenação. Amém. A comunidade pode sentar-se. É com muita alegria que nós acolhemos todos e todas nesse dia, nessa noite tão especial na vida do Éder, da sua mãe, da sua família, que aqui se encontra hoje reunida nesse culto. Quero também saudar de forma especial entre nós o pastor sinodal Ismar Schifferbein, o vice-pastor sinodal Sidney Retz, trabalha na paróquia de São Sebastião, obrigado. Também os colegas, a Raquel, que é PPHmista lá em Santa Maria de Jetibá, pastor Valdeci, da paróquia de Santa Maria. Pastora Ivanda aqui, de Barracão. Sejam bem-vindos aqui. E agora, o Éder, o pastor Éder, que hoje, então, tem o seu dia especial, a sua ordenação. Que bom que você está aqui, agora atuando no Rio de Janeiro, Niterói. Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, queremos acolher a todos e a todas com a graça, a paz e o amor de Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós queremos cantar o hino Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança liberado. Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança liberado. Convido aqueles que podem, vamos nos colocar de pé. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. E também com você. Oremos. Deus eterno, agradecemos-te, porque sempre acompanhaste o teu povo, chamando e vocacionando pessoas, concedendo dons e talentos, despertando lideranças, suscitando profetas e profetisas para anunciar o teu amor, ensinar a tua vontade, conceder o teu perdão, oferecer consolo, guiar o teu povo e dar esperança. Nós te pedimos, alimenta-nos com a tua palavra, sustenta e anima ministras e ministros da tua igreja, a fim de que possam abraçar com amor a tarefa do ministério para o qual se prepararam. Concede que a tua igreja seja edificada por meio do testemunho de cada pessoa batizada. Assim oramos em nome de Jesus Cristo,
nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém. Comunidade pode tomar seus lugares. Nós queremos cantar Vento que Anima. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos nesse dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. A primeira leitura prevista para esta noite, para o nosso culto, nós encontramos no Antigo Testamento, em 1 Reis, o capítulo 17, os versículos 8 a 16. 1 Reis, capítulo 17, os versículos 8 a 16, que assim nos diz: Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Até aqui, palavras do Senhor. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Aclamemos o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Quem puder, eu convido a se colocar de pé. Cantemos.
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Palavras do Evangelho, conforme Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honras nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Palavra do Senhor. Convido a comunidade a tomar os seus lugares e assim queremos acompanhar a mensagem enviada pela pastora presidente da ISLB, pastora Silvia Beatrice Gentz. Prezadas irmãs e prezados irmãos em Cristo, saúdo vocês com as palavras de Apocalipse 21:5. Eis que faço novas todas as coisas. A palavra de Deus testemunhada no livro do Apocalipse não fala de normalidade e de velhos tempos, mas de um novo tempo. Eis que faço novas todas as coisas. A esperança cristã está direcionada para um novo tempo, que será totalmente diferente. Neste novo mundo não haverá mais preocupações, sofrimento, necessidades, doenças, morte e luto. Será um tempo de profunda alegria e comunhão com Deus. Queremos voltar para os nossos velhos tempos ou queremos que chegue logo o novo tempo de Deus? As duas coisas não se excluem. Desejamos voltar aos tempos em que é possível andar nas ruas sem máscaras, cumprimentar e abraçar as pessoas, compartilhar o pão e o fruto da videira na comunidade. Mas não queremos que tudo volte a ser como era. Esperamos que a vida pós-pandemia seja melhor. E para que isto aconteça, cada pessoa pode contribuir. Cada pessoa cristã tem um chamado de Deus para ser luz, para fazer a diferença neste mundo, ajudando as pessoas que necessitam, promovendo a paz, o amor e a justiça. O novo céu e a nova terra são obras exclusivas de Deus. Enquanto esperamos este novo tempo, Deus nos chama para atuar neste mundo no tempo em que vivemos. A ordenação inaugura um novo tempo para quem se dispõe a servir a Deus através do ministério eclesiástico. Agradeço a disposição de servir a Deus na ISLB. Que o ministério seja exercido em fé e na confiança da presença constante de Deus. Agradeço à comunidade que acolhe este momento tão importante
importante da vida da igreja. Agradeço aos pastores sinodais e às pastoras sinodais que assumiram por incumbência da presidência da IACLB a tarefa de realizar a ordenação. A você ordinando, a você ordinanda, a seara é grande, mas muito maior é o amor de Deus que nos acolhe. Sejamos testemunhas do amor de Deus no mundo. Que Deus oriente e abençoe o trabalho em sua seara. Amém. Quando gravei a mensagem no primeiro semestre, estávamos num momento muito difícil da pandemia de Covid-19. Graças aos cuidados e à vacinação, temos agora uma situação diferente e boas perspectivas de vencer a pandemia. Agradeço a cada pessoa que agiu de forma responsável e que se manteve unida com a comunidade, mesmo na distância. Sigamos com os cuidados, sigamos com a fé em Jesus. Vamos continuar amando a Deus e as pessoas em qualquer situação. Deus oriente e esteja com vocês a cada momento da vida. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Amém. Amado Deus, Pai Celestial, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, pois em todos os tempos chamastes e continuas a chamar pessoas, as quais envias para anunciar a Tua vontade, para anunciar a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Somos-te gratos por este momento especial de culto, de ordenação do pastor Éder. Louvamos o teu santo nome por tudo o que fizeste para com ele até aqui e por tudo que tens preparado para a sua vida ministerial. Graças te damos pela palavra lida e acolhida, e te rogamos, continua agora falando conosco, concedendo-nos coração aberto para acolher a tua palavra e mente sábia para compreender o que tens a nos dizer. Sê tu comigo, fala através de mim, põe a tua palavra em meus lábios e ilumina-me com teu Santo Espírito, concedendo que eu a transmita de maneira pura e reta, em nome de Jesus. Amém. Comunidade, queira sentar-se, vamos tomar nosso lugar. Queridos irmãos, queridas irmãs, saúdo de maneira especial a você, ordinando, ministro candidato até agora, Éder Belling, teus familiares, pessoas amigas e a comunidade em geral, bem como colegas de ministério. E trago o abraço fraterno da presidência da IACLB, que me encarregou desta ordenação, na pessoa da pastora presidente, pastora Silvia, pastor primeiro vice-presidente, pastor Odair, e o pastor segundo vice-presidente, pastor Mauro. E de maneira especial trago um abraço fraterno em nome do Sino do Espírito Santo a Belém, em nome do seu presidente, pastor João Paulo Auler, bem como em nome do pastor vice-sinodal, pastor Sidney, e em meu nome. Sintam-se abraçados pelo Sino do Espírito Santo a Belém e pela presidência da IACLB. Queridos irmãos e irmãs, os textos bíblicos que ouvimos de 1 Reis e também do Evangelho de Marcos trazem uma personagem que se repete, a viúva.
A viúva, tanto nos tempos do Antigo Testamento, quanto na época de Jesus, era uma pessoa que não tinha direitos aos bens. Quando o marido morria, ela não recebia o direito de administrar os bens que a ele pertenciam. Só os homens tinham direito à propriedade e a administrar bens. Assim, as mulheres estavam sujeitas, antes do matrimônio, ao pai, após o matrimônio, ao marido, e quando este morria e as mulheres se tornavam viúvas, ou elas eram acolhidas de volta à casa paterna, ou os bens que o marido morto deixara passavam a ser administrados por uma outra pessoa. E aí nós vamos entender por que Jesus, no início do texto do Evangelho, ao dirigir-se aos fariseus, usa palavras tão duras, dizendo: cuidado com eles, porque eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas, gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, preferem lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares no banquete, mas exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem orações compridas. Por causa da sua reputação na sociedade, muitas vezes os fariseus recebiam o direito de administrar os bens das viúvas. E não raras vezes eles usurpavam desses bens. Assim exploravam as viúvas duplamente. E, no entanto, diante da sociedade, faziam pose de pessoas religiosas, de pessoas de bem. Buscavam os melhores lugares, gostavam de ser bajulados. E para provar a sua piedade, faziam orações compridas. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que os fariseus faziam contrasta com o que Elias faz no primeiro texto. Elias, ao contrário dos fariseus, é homem de Deus. É uma pessoa que ouviu o chamado de Deus e que se dispôs a servir a Deus, cumprindo a sua vontade. E em cumprimento à vontade de Deus, Elias vai a Sarepta, a casa da viúva, relatada no texto. E é interessante que chama a atenção que esta viúva reconhece Elias como homem de Deus, como alguém enviado por Deus. Quando Elias pede um copo d'água, algo para comer, ela diz: eu juro pelo seu Deus. Ela reconhece Elias como alguém verdadeiramente temente a Deus. E assim o recebe. E com fé
acolhe a palavra que Elias anuncia. Neste contexto, nós precisamos nos perguntar hoje: nós ainda acolhemos os homens e as mulheres enviados por Deus? Reconhecemos no nosso pastor, na nossa pastora, uma pessoa vocacionada, chamada e enviada por Deus? E acolhemos a sua palavra como vinda de Deus? Infelizmente, vivemos um tempo onde muitas pessoas se apresentam como pessoas enviadas por Deus e anunciam o que dizem elas ser a palavra de Deus. Mas que, assim como os fariseus, vivem uma vida de hipocrisia, porque anunciam uma coisa e vivem outra, porque cobram das pessoas aquilo que elas mesmas não fazem. Nesse sentido, alegramo-nos em fazer parte de uma igreja fundamentada na Sagrada Escritura e que tem todo um zelo na preparação e na admissão de pessoas ao ministério. A pessoa não se autoproclama pastor ou pastora na nossa igreja. Ela precisa ouvir o chamado de Deus, precisa passar pelo centro de formação, precisa ser aprovada nos processos de avaliação, precisa ser testada no período prático e mais uma vez avaliada, para então sim ser admitida ao quadro de ministros e ministras da nossa igreja. E ao ser admitido ao quadro de ministros, precisamos, de maneira especial, ouvir e atender o que Deus espera de nós. E nesse sentido, o exemplo da segunda viúva, a viúva da qual a história é relatada em Marcos, nos traz um indicativo muito, muito importante. O texto diz que Jesus está no templo e observa, diz o texto original, como as pessoas depositavam as suas ofertas no gasofilácio, na caixa de ofertas. E é importante a gente perceber que Jesus observa o quê? Como as pessoas depositam oferta, não quanto elas depositam de oferta. Porque para Deus o que importa é isto. Jesus observa como e diz: esta viúva deu muito mais, inclusive do que as pessoas que depositaram grandes valores financeiros. Por quê? Porque na confiança em Deus, ela deu tudo o que tinha, enquanto as outras pessoas deram do que sobrava. Nem era o que sobrava, mas do que sobrava alguma coisa.
Também no ministério acontece algo parecido. Não importa o quanto façamos no trabalho pastoral, ministerial. Importa é como nós desempenhamos o nosso ministério. Pastor Éder já deve ter percebido nas experiências comunitárias dele que às vezes a tendência que a gente tem é de preencher todos os quadradinhos da agenda. E haja quadradinho para tanta coisa que tem para fazer. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Da mesma forma, muitas vezes, os dirigentes das comunidades, com uma visão que não é de fé, mas que é empresarial, cobram quantidade e não se preocupam com aquilo que de fato importa para o reino de Deus. Como nós estamos vivendo a nossa fé? Não importa quantas vezes eu venho aqui no culto, mas como eu venho aqui. Eu posso vir toda semana, aqui tem culto todo domingo, mas isso pode não me valer de nada se eu vier com o coração fechado, ou com o coração cheio de ódio. Se eu não vier com fé e confiança para acolher o que Deus tem a me dizer. Vivemos tempos difíceis, tempos conturbados, de contendas, divisões, mentiras, onde a palavra de Deus é usada e distorcida em benefício próprio. E em meio a essa realidade, ministros e ministras da igreja, pessoas vocacionadas, chamadas e enviadas por Deus, têm o compromisso da fidelidade com as Sagradas Escrituras, com a verdade das Sagradas Escrituras, da qual não podemos e não devemos abrir mão. Pastor Éder, hoje és ordenado pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E assim, recebes a incumbência, entre outras tantas tarefas, recebes a incumbência de pregar de maneira pura e reta a palavra de Deus e de administrar corretamente os sacramentos. Não importa quantas vezes irás fazê-lo, mas como o farás. Que tu o faças sempre, em obediência e fidelidade a Deus. E que, quando o fizeres, busques a orientação
do Espírito Santo a te iluminar. E antes de pregares à comunidade, pegues para ti mesmo. Porque a palavra que servir para ti também servirá para a comunidade. E que através de ti, Deus realize a sua vontade para com a vida das pessoas para as quais Ele te enviar. A vocês, querida comunidade, recebam sempre a pessoa que Deus envia até vocês. Acolham a sua palavra e que ela fortaleça a fé de vocês, para que vocês produzam frutos dignos da graça e do amor de Deus. Pois, como diz o reformador Martim Lutero, assim como o fogo necessariamente produz fumaça e calor, assim também a fé necessariamente produz boas obras. Que as nossas obras sejam de comunhão, de fraternidade, de gratidão, de justiça e de paz. Que Deus abençoe a cada pessoa aqui presente na sua vivência da fé, no seu testemunho diário, seja no exercício do ministério, seja na vivência comunitária, onde quer que cada uma de nós esteja, a presença de Deus se faça sentir e experimentar através das nossas palavras e das nossas atitudes coerentes com o ensinamento de Deus nas Sagradas Escrituras. Que assim seja. Amém. Eu convido a quem pode a colocar-se em pé. A palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre produz frutos. E dentre os muitos frutos que a palavra de Deus produz, está a fé. Fé que eu convido a reafirmarmos com as palavras do Credo Apostólico. Juntos dizemos: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Comunidade queira sentar-se, e assim nós nos preparamos para o ato da ordenação, louvando mais uma vez a Deus. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz. Não
andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando o seu vigor. Profeta, tu me chamas, e Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo o seu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolos me chamas, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz, que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, que dizem com firmeza, vê Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Queridos irmãos, queridas irmãs, para que vivamos o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, a Igreja assume a responsabilidade de acolher pessoas vocacionadas por Deus, prepará-las e enviá-las. Através da ordenação, a Igreja confirma o chamado para o anúncio e ensino público do Evangelho e a administração dos sacramentos. Que o Espírito Santo derrame sobre nós o seu poder e abençoe este ato que vamos oficiar. Amém. Nos reunimos nesta noite em culto para ordenar ao ministério pastoral o ministro candidato Éder Belling, que nasceu a 29 de fevereiro de 1988, filho desta localidade. Éder é filho de Delfino Belling e de Irma Gomes Belling. E após cumprir todos os pré-requisitos da nossa igreja, foi considerado apto ao ministério pastoral na ISLB. Cara comunidade, Éder passou pela avaliação e aprovação das instâncias competentes da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, para que exerça o ministério com ordenação de maneira plena e oficial, assumindo direitos e deveres previstos nos documentos normativos da ISLB, cabe-nos ordená-lo conforme a tradição apostólica, mediante oração e bênção, com imposição de mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Caro Éder Belling, eu te pergunto, queres ingressar no ministério com ordenação, confiado por nosso Senhor à sua igreja? Se esta é a tua vontade e o teu compromisso, então responda: sim, quero. Sim, quero. Ouçamos o que dizem as Sagradas Escrituras
acerca do ministério da palavra e dos sacramentos. Disse Jesus, conforme Mateus 28, versículos 18 a 20: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Escreveu o apóstolo Paulo, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Caro irmão Éder Belling, através da ordenação, você assume em nome da Igreja a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos. Eu lhe pergunto, perante o Deus onisciente e a sua comunidade aqui reunida, você quer assumir o ministério com ordenação e promete exercê-lo com fidelidade, amor, oração, estudo e responsabilidade diante de Jesus Cristo, Senhor? Está pronto a pregar o Evangelho, visitar e aconselhar, admoestar e orientar, edificar comunidade na fé, incentivar a prática do amor, promover paz e reconciliação entre as pessoas? Você se dispõe a viver vida exemplar em todos os âmbitos? Se este for o seu propósito, então responda: sim, que Deus me ajude com sua graça. Sim, que Deus me ajude com sua graça. Nós confessamos e ensinamos que o Evangelho de Jesus Cristo, contido nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, é o fundamento da Igreja una, santa, universal e apostólica. E reconhecemos as confissões dos credos ecumênicos e da Reforma Luterana como testemunho e exposição fiel da fé cristã. Em vista disso, Éder Belling, você promete exercer o ministério com ordenação de acordo com as Sagradas Escrituras e estas confissões, sabendo que tem de prestar contas ao Senhor? Então responda: sim, com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. O Trino Deus que vocacionou você também lhe dê a graça de cumprir estes votos. Amém. Éder, eu te convido a colocar-se de joelhos aqui diante do altar. Convido a comunidade a colocar-se em pé. E assim eu convido a estendermos a nossa mão direita em direção ao Éder e nos inclinarmos diante de Deus em oração. Deus de bondade, conceda pela imposição de nossas mãos a graça do Espírito Santo a este servo Éder Belling, para que ensine o Evangelho e administre os teus sacramentos. Dispõe-lhe o seu coração,
para temer só o teu nome e pregar a tua verdade. Protege-o das tentações e dá-lhe forças para que, fiel à sua vocação, exerça o ministério. Dá, Senhor, que em qualquer circunstância este teu filho se agarre à tua palavra. Pedimos em especial pela sua família, que é diretamente envolvida pelo ministério. Acompanha com o teu amor, orientação e consolo. Por teu Filho Jesus Cristo, sejam a ti, Pai bondoso, no poder do Espírito Santo, a glória e o domínio agora e para sempre. Amém. Éder Belling, o Trino Deus, acompanhe e proteja você dos perigos e das tentações, lhe abençoe e lhe dê a paz. Amém. Convido você a se colocar em pé novamente. Caro colega, pastor Éder, como ministro ordenado, receba agora a veste litúrgica. Ela é sinal visível da ordenação e do ministério que você abraça. Queridos irmãos e irmãs, o uso de vestes litúrgicas por parte dos ministros e ministras nos cultos e ofícios identifica papéis, aponta incumbência, compromisso e responsabilidade. Caracteriza a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e as igrejas luteranas no mundo todo. As vestes litúrgicas evidenciam o compromisso da ministra e do ministro de não falar e agir em qualidade particular, mas sim como pessoa oficialmente encarregada e responsabilizada pela igreja. Vale lembrar que nós temos duas vestes oficiais para ministros pastores, o talar e o peitilho, com peitilho branco, que é esta veste que o Éder está usando agora, e também a alba, com as estolas nas cores litúrgicas de cada período. Ambas as vestes podem ser usadas pelos ministros ordenados. Convido agora a assistente, escolhida pelo ordinando, pastor Éder, a pastora Ivanda, a fazer a entrega do livro de culto, de um exemplar da Bíblia e dos manuais da IESLB. Éder, você recebe o livro de culto da IESLB, a Bíblia, 5 manuais com o ofício da nossa igreja e ao proclamar libertação no número 45. Esse conjunto revela a unidade, a base, confessional consistente, compromisso da IESLB com você e de você para com a igreja que lhe confia um ministério com ordenação. Assim, ouçamos a mensagem que a assistente da presidência, pastora Yara Miller, enviou para o ordinando. Meus queridos e minhas queridas, é com enorme alegria que eu acolho vocês aqui no dia da sua ordenação.
E para esse dia especial, eu também escolhi uma palavra bíblica especial, que se encontra no Salmo 16. O Salmo 16, vocês sabem, fala que Deus é nosso refúgio, que Deus é o arrimo da nossa sorte e que mesmo de noite, esse Deus ensina o nosso coração. Mas o versículo que eu quero trazer para vocês hoje e que vocês levem para dentro da vida de vocês a partir de agora é o versículo 11, que diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Colocando-nos na presença de Deus, nós conseguimos usufruir destes frutos. Jesus fazia isso. Ele buscava o isolamento, a solitude, o silêncio para se relacionar com seu Pai. E esse é o meu voto para vocês, que como Rei Davi, que como Jesus Cristo, vocês se coloquem na presença de Deus para viver alegria plena e delícias, para poder enfrentar todas as dificuldades que vierem, seja lá onde vocês forem enviados ou que fiquem aguardando o envio. Esse é meu desejo. Que assim seja. Recebam o meu abraço. Convido também agora a pastora Ivanda, escolhida como assistente por você, a expressar seus votos. Pois então, Éder, você me confiou uma missão que eu fiquei pensando, e o que eu vou dizer para o Éder, que para mim é como fosse quase um filho. Não é à toa que na casa de São Leopoldo, na esquina lá, tinha a Casa Mena, né? Onde que todo mundo dava uma passadinha, lá sempre tinha um cafezinho, né? Então, Éder, foram anos de preparação, tempo de dedicação, tempo de preparo, e por isso que o texto de Eclesiastes, que eu gostaria de ler alguns versos desses para você, fala também desse tempo que você agora está. Lembra-nos do tempo que você já lutou, que você enfrentou, mas agora do novo tempo que está agora se abrindo na sua frente. Eclesiastes fala que tudo nesta vida tem o seu tempo. O tempo de nascer e o tempo de morrer, o tempo de plantar e o tempo de arrancar, o tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e o tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procura e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Você foi vocacionado, chamado por Deus para testemunhar. Esse Deus que ao longo desse tempo tem acompanhado você, não só nesse preparo para exercer esse ministério pastoral, mas também para vivenciar como você já o está fazendo em Rio de Janeiro. E para isso, Éder, eu trouxe duas coisas simbólicas para você. Eu vou pedir para o meu esposo trazer, para entregar para ti, lembrando de duas coisas. O exercício ministerial, o pastoral, ou o exercício, ele requer da gente muito tempo. Por isso eu coloquei um relógio aí dentro, que você lembre desse tempo de se preparar, de se dedicar ao trabalho, mas lembre do tempo que você precisa para você, do tempo de você se cuidar, de você estar também bem contigo, para poder transmitir essa fé, esse amor, esse carisma, essa dedicação para aquelas pessoas que são confiadas em suas mãos. E junto eu coloquei 2 xícaras com um docinho. Que você tire um tempo gostoso da sua vida para tomar uma bela xícara de café, porque eu sei que ele não só toma uma xícara de café, mas uma garrafa de café.
E eu coloquei uns chocolatinhos lá dentro para deliciar o gostoso do ministério. A gente tem desafios a enfrentar dentro do ministério, Éder, você sabe disso, né? Mas a gente tem muitas coisas doces que a gente enfrenta e gosta dentro desse ministério, que faz o nosso coração cada vez mais se apaixonar. Então, que seja um tempo de muita paixão, de muito amor e de muito testemunho de fé nesse Deus que te vocacionou e que te chamou agora para conduzir um povo específico. E lembrem, querida comunidade, o Éder está aqui não para fazer a vontade de uma comunidade, mas sim para cumprir com a vontade de nosso Deus. Parabéns, Éder, e que seja um tempo muito proveitoso na sua vida e de muita fé. Amém. Da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, no Rio de Janeiro Norte, paróquia para a qual você foi enviada e na qual atuas, vem a seguinte palavra: continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. João 15, 9. Pastor Éder, foi com muita alegria que o recebemos na Paróquia Rio de Janeiro Norte em abril deste ano, como ministro candidato. Hoje, queremos parabenizá-lo pela sua ordenação. Desejamos que Deus o abençoe sempre. Desejamos que continue nos guiando no amor de Jesus Cristo, agora como ministro ordenado. Abraços fraternos, diretoria da Paróquia Rio de Janeiro Norte. Passo a leitura do documento que atesta a ordenação. Deus Pai, Filho e Espírito Santo ordenou para o ministério da palavra e sacramentos, mediante proclamação do Evangelho, oração e imposição de mãos, Éder Belling, que publicamente confessou a sua fé e assumiu o compromisso de observar a base confessional da sua igreja, cumprir os deveres inerentes ao seu ministério, sujeitar-se ao ordenamento jurídico doutrinário, observar e cumprir os documentos legais e normativos da IECLB, desenvolver o seu ministério dentro dos objetivos e prioridades estabelecidos pela IECLB. A autoridade eclesial ordenadora atesta que foram demonstradas a vocação e as condições pessoais para o exercício do seu ministério. Assim, anuncio que Éder Belling foi ordenado ministro da Igreja, tendo autoridade para pregar publicamente a palavra, administrar os sacramentos e pastorear o povo de Deus. Manifestemos nossa alegria e gratidão com uma forte salva de palmas. Convido, assim, pastor Éder, a fazer uso da palavra neste momento. Nesse momento a gente só pode realmente agradecer a Deus, pois ao longo de uma longa caminhada, para ser bem redundante no português, Deus colocou também várias pessoas ao nosso caminho, né? Pessoas próximas aqui, né, da comunidade, que acolheram, que sempre foram junto, que levaram até o aeroporto, né, que choraram nas despedidas, que acompanharam em oração, mas também ajudaram, né, as pessoas também de longe, os amigos
e as amigas que a gente foi fazendo ao longo do caminho, né? Os vários cafezinhos, os vários rolês aleatórios em São Leopoldo, e que a gente também assim foi mantendo e fortalecendo também, para poder também chegar até aqui nesse momento, né? É o caminho que a Raquel também está acompanhando nesse momento, e assim também agradecer ao pastor Rogério pela acolhida, também aqui a comunidade. Cadê o presidente? Ele está ali, né? Então, também por estarem aí junto conosco, bem como também o sínodo, pela acolhida. A Ivanda também aí, né, família? Ainda tem que ir lá em cima no barracão. E a todos vocês também que vieram aqui também assim compartilhar esse momento comigo, mas também com Deus, e também colocar este momento nas mãos de Deus. Agora eu vi a Simone ali ainda, né, Senhor? A culpa é dela, boa parte. Muito obrigado. Éder, que Deus ilumine a tua vida pessoal, familiar e ministerial. Que sejas um instrumento na mão de Deus para que através de ti, da tua vida, Ele possa agir na vida das pessoas às quais Ele te enviar. Sinta e experimente o cuidado de Deus para cuidar das pessoas. Amém. Tomemos o nosso lugar e assim nos preparamos para a nossa oração, cantando mais uma vez. Terra de amor, se transporta de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem ligar a tua mão e conduz a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar, siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vai guiar cada passo da jornada. Me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Diante de Deus, nós também queremos nos colocar como seus filhos e suas filhas em oração. Oremos. Agradecemos-te, Deus de bondade, tu nos chamas e tu nos permites servir em prol do teu reino. A ti todo o louvor. E porque o teu Filho nos ensinou a orar, a ti trazemos as nossas intercessões. Intercedemos pela Igreja no mundo inteiro para que anime mais pessoas a viver o amor, a paz e a justiça em tua graça, ó Deus. Por isso, nós te pedimos, escuta a nossa oração. Oramos pelas lideranças de nosso país para que assistam o povo em suas necessidades, protejam o meio ambiente e governem com justiça, equidade e paz. Em tua graça, ó Deus, nós te pedimos, escuta a nossa oração. Oremos pelas pessoas que sofrem com o desemprego, pelas crianças desassistidas e pelas pessoas jovens que lutam pelo acesso ao estudo. Oremos pelas pessoas enlutadas, doentes e desanimadas, pelas famílias, as mais de 5 milhões de pessoas que morreram pela Covid. Que todas as pessoas que sofrem encontrem amparo na oração, esperança em Cristo e solidariedade nas irmãs e nos irmãos.
Em Tua graça, ó Deus, nós te pedimos, escuta a nossa oração. Oramos pelas pessoas batizadas, chamadas a viver o Evangelho. Preenche, Senhor, o nosso ser com a força do Teu Espírito, para desempenharmos a tarefa para a qual nos chamaste como ministros e ministras. Somos parte do Teu povo. Em Cristo somos irmãos e irmãs. Vem e segue conosco no caminho, quando a uma só voz oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente deseja ao Éder, né? E eu já convido, que ele pediu um espaço também. Parabéns, Éder, em nome aqui da comunidade, que é a sua comunidade. A gente acompanhou um pouquinho desse último período agora, né? O Éder sempre vindo aqui, participando também das celebrações, inclusive da inauguração aqui do templo, né? Ele esteve aqui. Parabéns pela sua ordenação, pela família, né? Dona Irma, sempre muito dedicada aqui à comunidade. E não é à toa que agora tem um filho pastor, né? Que bom. Parabéns para a família e que Deus abençoe. As portas da comunidade estão sempre abertas para você celebrar conosco aqui. Muito obrigado e parabéns. Então, se o Rio de Janeiro é uma cidade conhecida por ter o Cristo Redentor. Então, eu trouxe um pequeno presente ao pastor sinodal também. De lá, que é uma pequena imagem do Cristo Redentor, que protege a cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. A mesma imagem eu também trouxe como presente para o pastor Rogério. E também trouxe uma a mais também para deixar também aqui. E eu gostaria que o Rubens, como presidente da comunidade da paróquia, o meu? O meu é da paróquia e o Pedro já é da comunidade. Então eu convido os dois para que recebam, em nome da paróquia e da comunidade, uma imagem também, então, do Cristo, para que fique aqui na comunidade como uma lembrança também desse momento de hoje, e por também abrirem as portas e por também sempre nos incentivarem, né? Desde jovens aí, sempre juntos também, e por continuarem também esse trabalho firme e forte aqui na frente da igreja. Obrigado. Uma imagem um pouco diferente, não é a mesma que vocês receberam, mas, né, assim, eu tinha que fazer um diferencial para Ivanda também, que aceitou esse desafio de estar conosco e que também, muitas vezes, né, além de uma boa conversa, me ofereceu um café, um prato de comida, e por aí vai. Eu não vou falar mais nada, porque senão... Vários quilos de café lá em casa. Alguns de carne moída também, né? E também por todas aquelas pessoas que me acompanharam também ao longo de todo o processo, para minha mãe, né? Então, a que chorou várias vezes no aeroporto ou em casa sozinha, escondida, esse momento também. Então, agradeço pela palavra. Convido aos colegas, pastor Rogério, pastor Éder, pastora Ivanda, pastor Valdeci,
ministra candidata Raquel a se colocarem diante do altar. Convido a comunidade, a quem puder, colocar-se em pé. Invocamos a presença de Deus, abrimos o nosso coração, reconhecemos a nossa natureza pecadora, ouvimos da graça de Deus, ouvimos da sua palavra, meditamos sobre ela, através da oração e da imposição de mãos, ordenamos ao ministério pastoral, ao colega Éder, e a Deus em confiança elevamos a nossa oração. O fizemos na certeza de que o nosso Deus está no meio de nós e nos acompanha aonde quer que formos. Nesta certeza, queremos daqui sair nesta noite, sob a bênção e a proteção do Senhor. Assim eu convido a quem sentir a vontade, estender suas mãos em sinal de recepção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Amém. Deus nos acompanha, nisto podemos confiar. Vamos, pois, em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Canto final? Temos um canto final. Enquanto o grupo nos traz a canção, fazemos a nossa oração silenciosa. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Agradecemos a cada pessoa que veio participar dessa celebração importante, não apenas para o Éder, mas para toda a igreja, quando mais um ministro é ordenado para servir ao Senhor através do ministério pastoral. A cada colega que veio, que pôde participar, a comunidade que nos acolheu, e também um agradecimento especial ao grupo de canto, a vocês que colocam a vida, de maneira especial o dom de vocês a serviço do louvor a Deus, da comunidade, para que possa com excelência louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês e cada pessoa que com alegria se coloca a serviço do Senhor. Deus nos conceda um descanso abençoado e restaurador, uma noite de ricas bênçãos. Que assim seja. Amém. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia os oprimidos numa só voz a liberdade irão cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia os oprimidos numa só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente, os povos índios vão ser vistos como gente. Na nova terra o negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão comer do mesmo prato. Irá chegar
um novo céu, a nova terra e um novo mar. E nesse dia os oprimidos numa só voz a liberdade irão cantar.